mundo. Boa tarde a quem está assistindo, boa tarde a quem vai falar, vai fazer as apresentações. E em nome da diretoria da NR e eu agradeço bastante vocês por dedicarem parte do seu tempo para bater um papo com todo o mercado, com os associados, não associados. Nós estamos fazendo essa série de webinars, agora acho que já passaram de 20 webinars que a gente está fazendo, sobre temas diversos, vão desde o jurídico até temas que estão mais ligados ao negócio, como o delivery e este hoje. Estamos tentando levar um pouco de informação séria e de qualidade para quem está precisando disso para tomar alguma decisão, né? Tomar decisão é difícil normalmente. Uma situação de incerteza total, de desconhecido, porque é a primeira vez que a gente está enfrentando uma situação como essa, passa a ser ainda um desafio maior. Então, acho que aí uma das contribuições que a associação pode dar para os membros do setor é exatamente essa de levar informação de gente qualificada. Então, a ideia de fazer o evento de hoje, que eu não vou me alongar mais para não tomar mais tempo, e vou passar a bola para o meu amigo Zani, que é o coordenador hoje desse bate-papo de todos, e eu vou ficar aqui aprendendo com todo mundo aqui. Muito obrigado a vocês pelo tempo. Muito obrigado, Alberto. E bom trabalho para todos. Legal, Alberto, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí que vocês têm feito na NR, que tem sido muito importante, principalmente a turma que se aventura no segmento. A gente sabe que boa parte do segmento aí é formado por novos operadores e gente que está ingressando no mercado, e esse tipo de iniciativa e outras que a NR tem feito são importantes muito para essa turma, e muita informação ajudando gente que é experiente, que já está no mercado há bastante tempo, porque precisa de alguém para ajudar a organizar, e vocês têm feito um trabalho muito legal. Parabéns e obrigado pelo convite aí. Bom, voltando com a turma aqui, a ideia do papo hoje é abordar temas relacionados ao retorno da quarentena, né? Todo mundo já está vivendo a quarentena há um bom tempo, nós já estamos sentindo na carne o impacto dela nos negócios. Tiveram movimentos iniciais, um deles da abordagem do delivery como prioridade em decorrência da necessidade, a curva de aprendizado na prática, tudo isso que a gente está vivendo. Só que um dia nós vamos ter que voltar da quarentena, esperando que seja logo, e a gente vai procurar no papo de hoje abordar questões importantes para quem opera rede, restaurante, operações independentes de todos os tipos, coisas que podem estar fugindo ao radar, mas que vão precisar ser olhadas daqui a um tempo. Tem um grupo de pessoas participando hoje, amigos com experiência grande no segmento, então é uma turma que tem muito tempo de mercado, já se inventou e se reinventou várias vezes, uma galera com bagagem, com repertório, que eu acho que é o principal atributo que vai precisar no momento, é repertório com relação ao negócio, gente que tem credibilidade para falar e que tem muito a contribuir. Obrigado a todos por aceitarem o convite e por estar com a gente aqui. Eu vou começar o assunto falando um pouco da crise, o que ela tem diferente com relação às outras, e daí a gente pode ir ouvindo um pouco de cada um. Tenho procurado falar nos papos com a turma que apesar da gente já ter vivido muitas crises anteriormente, essa crise que a gente está vivendo é uma crise tríplice, né? São 3 frentes diferentes. É uma crise na área da saúde, que traz para a situação um monte de complicações e tira da nossa mão o controle de várias coisas. É uma crise, junto com ela, uma crise financeira, em decorrente das medidas que precisam ser tomadas por causa da crise da saúde, e uma crise muito difícil de qualquer um de nós já ter vivido, salvo raras exceções, que é uma crise comportamental, que é um tipo de crise que só acontece em situações extremas como de guerra, onde o consumidor tem que mudar característica e hábito de consumo de forma impositiva. A hora que a gente junta essas 3 crises, a gente tem um cenário e uma situação de muita complexidade de gestão que vai demandar muita agilidade e muita criatividade e muita sorte, porque o cenário já está difícil e vai trazer algumas complicações. Mas
A gente sabe que dá para passar por ele, assim como nós passamos por outras situações difíceis também. E daí eu vou perguntar vou começar perguntando para o Marcelo, porque a gente estava falando sobre isso até outro dia, como que ele está vendo a crise hoje e como que ele está vendo ela agora na retomada, o cenário. Marcelo, na tua opinião, como que você acha que vai se desdobrar isso a curto prazo agora? Tá bom, obrigado pela pergunta, um prazer enorme estar com vocês, com os amigos que eu admiro. De fato, a ANR, a associação, está fazendo um trabalho incrível, não só proporcionar isso para os seus associados e para quem está conseguindo nos acompanhar, mas também nos bastidores, ajudando a gente aí na questão aí que a gente está precisando muito apoio, não só na esfera do governo, mas em orientação. E você, Zane, que é realmente brilhante, te conheço há um bom período, e você traz grandes ideias e grandes soluções. Eu vejo que você colocou muito bem. Eu só vou acrescentar mais uma coisa aí nas crises, né? Que eu acho que é uma crise física, uma crise realmente de saúde, a crise financeira, que é implacável, que é realmente está deixando todos nós de uma forma muito... o primeiro mês a gente tem que ter um fôlego, mas depois a gente vai vendo que as coisas vão ficando muito mais impactantes. Tem a crise comportamental, evidentemente, mas tem a crise emocional. Todo mundo está realmente abalado, né? Porque ninguém esperava que isso ia ser tão transformador. E nós temos aí por hábito de fazer com um certo diferencial a alimentação fora do lar, né? A gente tem os nossos restaurantes, são restaurantes de destinos, não restaurantes de passagem, que a gente tem que ter realmente a experiência, principalmente experiencional, dentro dos nossos negócios. E a gente inverter essa solução e ir para alimentação dentro do lar, a gente tem que ter realmente essa experiência muito bem eficiente no delivery. Que eu estou vendo que a curto e a médio prazo vai ser realmente a grande saída para todos os setores. Obviamente você tem que se adequar, muitos dos nossos negócios não nasceram como delivery, né? O delivery era um complemento para aproveitar aquelas horas um pouco mais que você tinha ali de trégua para poder realmente potencializar. E hoje a gente está tentando realmente, de uma forma eficiente, tentar levar a experiência para dentro do lar. Não está sendo fácil, porque a gente tem aí toda uma questão de desenvolvimento de não só dos insumos, como ele pode trabalhar, como ele pode viajar muito bem, mas como desenvolver também esse recebimento dentro da cozinha, dentro da casa dos nossos clientes, dos nossos amigos, que eles se sintam seguros, que eles se sintam também, né, para não prejudicar aquilo que a gente conseguiu construir dentro dos nossos negócios. É um desafio grande, é um desafio intenso, né? A gente tem que constantemente estar colocando junto com a equipe, explicando que ele tem que fazer aquele delivery como se ele estivesse fazendo para o cliente que estivesse na sala, né? Não pensar que aquilo vai, porque eu vou colocar aqui na embalagem, vai viajar, o transportador não vai ter, não. Temos que conscientizar também essa equipe que está fazendo aí um trabalho aí muito grande aí, que são os entregadores, né? A gente está tendo uma tarefa muito forte dentro dos nossos negócios de conscientizar essa turma, né? De alguma forma, na hora que ele for pegar, a gente colocar para ele um pouco a cultura. Olha, você está transportando aqui alimento que foi feito com muito carinho, tal, leva com carinho, tal. Evidentemente que a gente pega situações que é complicado, mas a gente tem que mudar um pouco essa cultura para que sim a gente consiga depois ter a continuidade, porque é que nem a história do Netflix, né? Chegou e não vai sair mais. O delivery é a mesma questão, né? Eu acho que mesmo que isso vai passar, eu tenho colocado muito isso, que a crise vai passar e que vai ser os relacionamentos, as parcerias, essa união que nós estamos fazendo aqui com o apoio da ANR, com o apoio do Zane. Nós temos que nos unir. E nos unir é mudando a cultura. E a cultura é começar fazendo social com os nossos colaboradores, com os nossos prestadores de serviços que já estão lá precisando do nosso apoio. Então é esse ponto de vista, para não me estender muito, que senão só eu falo e eu gosto de falar. Bom, com base no teu comentário, num cenário que está a maior parte dos operadores vivendo, né, tirando quem não teve condição de operar nem no delivery fechou, a gente sabe que o primeiro impacto
que a Cris está trazendo no negócio é na primeira linha, né? A receita, a venda do estabelecimento. Com relação a isso, a gente tem negócios diferentes aqui participando do grupo, com históricos diferentes, com características diferentes. Eu queria ouvir um pouco o que a gente fez a curto prazo para se adaptar a essa redução abrupta de receita e o que a gente está pensando em fazer em curto prazo. Então, o Matheus pode falar, e o Humberto seria legal falar, que tem um negócio super tradicional, super instituído e que deve ter tomado um monte de medidas em decorrência ao tamanho da estrutura, o negócio que ele tem. Por favor, vai, Matheus, primeiro. Pode. Bom, posso começar então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado novamente, Zane, pelo convite, pela ANR. E é muito bonito de ver toda essa união que o segmento está tendo nesses últimos dias, meses. Eu acredito que é uma união que precisava, infelizmente foi por um motivo ruim, mas essa união ela precisa ser fortalecida cada vez mais. É um segmento que às vezes trabalha em diferentes frentes e nesse momento a gente está vendo cada vez mais todo mundo unido. Bom, falar um pouco da minha experiência, como está sendo. Eu já conversei bastante com o Zane nos últimos meses, a gente tem inclusive alguns amigos aqui. Eu consigo ver essa crise toda de dois lados, né? Eu consigo ver essa crise como dono de restaurante, como operador, como sócio, e ao mesmo tempo como executivo, como a maioria de vocês me conhece, como gerente comercial do canal de bares, hotéis e restaurantes da Moet Hennessy, que é a divisão de bebidas do grupo LVMH. A gente consegue ver um outro lado também da indústria e das dificuldades diferentes, mas dificuldades também que os dois lados estão tendo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco dessa relação, que eu acho que é bem importante. Do ponto de vista inicial, né, a gente já trabalhava delivery, no caso Santo Antônio, mas a gente não dedicava o tempo que a gente gostaria para esse segmento. E aí, no primeiro momento, foi aquela questão do choque mesmo de todo mundo, acho que todo mundo passou por isso. E a gente fez uma série de adaptações, então, revisão de cardápio, pratos mais baratos, entrar em plataformas que muitas vezes a gente não participava, promoções, trabalhar itens que nós tínhamos em estoque ainda. Enfim, a gente, no primeiro momento, tentou olhar para dentro, tentou preservar ao máximo a nossa cadeia de fornecedores e, principalmente, os nossos colaboradores, né? Então, essa tranquilidade que a gente está tentando passar para eles de manter todos os benefícios que eles tinham, a MP dos salários que todo mundo está ciente ajudou bastante, e a ideia é que a gente mantenha o mínimo de segurança, que as pessoas possam estar em casa, ou parte deles trabalhando, mas com segurança e com a cabeça tranquila, como o Marcelo falou. Essa crise não é uma crise somente sanitária, mas mental também. Então, o nosso papel como gestor também é muito garantir essa tranquilidade para os nossos colaboradores. Do ponto de vista dessa relação com a indústria, que eu acho que ela já é importante nesse momento, já era antes e cada vez mais vai ser, que é uma relação que tem que ser muito de troca, tá? É uma relação que tem que ser cada vez mais ela vai ter que ser genuína. Não tendo aquele interesse inicial, comercial ou de troca, não pode ser isso o fator de primeira relevância. Eu acho que essa relação genuína entre a indústria, entre os operadores, vai ser cada vez mais observada e a gente consegue ver essa corrente de solidariedade já acontecendo com várias marcas grandes, né? Eu cito várias que a gente teve apoio, Coca-Cola, Ambev, Nestlé, a própria Moet Hennessy, em várias, cada um com seu restaurante teve esse apoio. E mais do que nunca, esse retorno vai ser necessário, esse apoio das marcas. Eu, como um bom otimista, desculpa, vou ser rápido aqui para todo mundo poder falar. Eu, como um bom otimista, eu acredito que vai ser difícil, mas o segmento nosso de restaurante,
Eu hoje recebi uma pesquisa da Forbes, Estados Unidos, dizendo sim, infelizmente 30% provavelmente, às vezes até um pouco mais, vai ficar pelo caminho. Mas quem ficar é um segmento que já passou por diversas crises, por diversos momentos difíceis, talvez alguns até mais difíceis do que esse, mas o sentimento das pessoas a partir do momento de poder sair, eu acredito também que não vai ser um momento festivo, um momento de celebração, não vai ser nada alegre, mas eu acredito que todo mundo vai querer voltar. E aí, lógico, nós vamos ter que trabalhar com menos capacidade, com maior cuidado na questão dos processos de limpeza, de higiene. Os colaboradores vão ter que ser muito mais orientados. Enfim, eu acredito que tudo isso vai fazer com que o mercado se profissionalize mais. Muito Lamberto, legal. por favor. Esses pontos, porque você tocou em questões que a gente chama de pontos-chave para esse momento de retomada, e é o que a gente percebe que a turma tem mais dificuldade de enxergar. Quer dizer, a gente pensa muito no que é necessidade do negócio, mas não está fazendo a relação do que vai ser necessidade para o cliente e o que eu vou ter que adaptar o negócio com relação a isso. Lamberto, pode... Vamos lá. Boa tarde a todos. Também agradeço a oportunidade. Um prazer estar aqui com todo mundo, os colegas de trabalho, da restauração, enfim, do nosso setor aí. A NR, obrigado também pelo apoio. A gente tem visto isso que os colegas reportaram, né? Uma das coisas legais dessa história toda é um pouco a nossa união, a nossa troca de ideias, o nosso bate-papo, um ajudando o outro, tentando passar por isso que a gente não... O que eu vejo é uma incerteza muito grande, o que eu vejo é um achismo muito grande, ninguém sabe bem exatamente onde é que está. Então, isso acaba colocando todo mundo nivelado, né? E aí, quando a gente está nivelado, a gente se ajuda, né? Então, isso tem sido bacana. Mas, vamos lá, você estava colocando, né, Zani, a primeira linha, né? Então, eu fui buscar um dado aqui no sistema enquanto a gente conversava. O ano passado, o nosso delivery representava 6% de todo o nosso faturamento, que engloba o restaurante, engloba um pouco uma atividade de venda de vinhos, que também tem uma certa relevância por aqui, e um pouquinho de festas, eventos, buffet, que é uma área, catering, uma área que caiu muito nos últimos anos e a gente acabou investindo e revertendo para o delivery. Mas o nosso delivery, 6% do faturamento durante o ano de 2019 era pequenininho, né? Eu acho que como talvez a grande maior parte de uma série de operadores que igual estão aí. Igual ao meu número, Lamberto, por exemplo. Esse ano, se eu analisar, a gente já vai chegar num número como 18% do faturamento delivery. Então, janeiro, fevereiro e até 20 de março eu vinha trabalhando normalmente. A partir de 20 de março é que a gente entrou forte para o delivery, e o delivery vem fazendo uma escaladazinha. Então, esse ano ele já representou 3 vezes o que ele representava no ano passado. Deve crescer muito isso daí. E no período de 20 de março, o último dia que nós trabalhando foi 20 de março. De 21 de março até ontem, 90% do faturamento foi delivery. Então, acho que como todos, entramos nesse mundo da entrega, do delivery, de crescer, de tentar tatear, tentar sentir. Agora, acontece que a primeira linha ela veio fortemente para baixo, né? Nós estamos com uma entrada muito menor, muito inferior ao que a gente estava habituado. A gente tem estruturas que estavam calibradas para aquela entrada maior. E assim, o grande trabalho agora tem sido ajustar as estruturas e colocar elas no prumo, né? Colocar essas novas empresas, que eu acho que também é uma super oportunidade para todos nós, né? Todos nós tínhamos um delivery meia boca, ali acompanhando um pouco, tal, tá bom, qual o problema ali, qual o problema aqui, vendo um pouquinho como muito pequenininho, né? Enfim. Um complemento, né, Lamberto? Exatamente. Como está me faltando a palavra agora, é marginal. A palavra certa é marginal.
Então, a gente agora tem isso aí como business, né? como core. Então, poxa vida, nessa hora a gente começa a ajustar, ver o que gasta efetivamente de luz, de água, de gás, de overhead, de mão de obra, de matéria-prima, de embalagem, o que foi bem legal desse ponto de vista. Se a gente tiver que ver outro lado positivo também da coisa, eu diria que isso daí foi bem bacana, que a gente vai conseguir montar, calibrar muito o custo do delivery e depois, a hora que a gente for falar de retomada, e esse é o assunto de hoje aí e tal, que um pouco o que me aflige é o fato da gente não ter a menor ideia de quando nós vamos retomar, né? Porque a cada dia o pico da nossa curva de Covid é nas próximas 2 semanas, né? Então, a gente está esticando essa nossa quarentena desde o dia 21 de março, 16 de março, acho que começou, até agora, dizendo que vamos esticar mais e que talvez vamos ter lockdown e tudo mais. Então, eu não sei, quando a gente retomar, a gente pelo menos vai ter uma outra empresa ou outros dados para a gente manipular e trabalhar, porque vai ter uma transição de volta do delivery para a frequência, para a entrada no restaurante e tudo mais. Acho que era isso aí. Eu quero deixar todo mundo falar um pouquinho. Legal, você levantou pontos importantes. Aí um deles é ser responsável com relação à afirmação e análise, né? Que a gente está num cenário totalmente inédito, com questões que fogem ao gerenciamento e não dá para tratar do tema como se fosse uma ciência exata ou pegar uma pesquisa e tomar decisão com base nela, porque os dados são voláteis, que a realidade muda todo dia. E por isso a questão do repertório que eu falei, a gente vai ter que ter muita sensibilidade para a hora que as coisas começarem a retomar, a gente poder ajustar o modelo de negócio, como você levantou bem, como o Matheus também falou, e criar essa empresa nova para a situação que a gente vai ter, que é uma situação com retração no mercado, com menos operações também, e com um break-even que vai precisar ser menor, né? Porque a gente vai uma retração na venda que é inquestionável, apesar de estar tendo uma recomposição de parte dela com o delivery, como você falou. Tem o André e o Souto, eles vivem no dia a dia. O André também está no mercado há bastante tempo, um cara muito talentoso, tem uma agência que atende muita gente na área de alimentação, um cara genial que tem veia de varejo, sangue de varejo aí. E ele também é operador no Rio de Janeiro, ele tem uma padaria artesanal que ele criou, nada, se aprimorou no negócio, e ele faz tanto fornecimento para restaurantes no Rio de Janeiro, para centenas de restaurantes, como ele também atende o cliente final com o ponto de venda dele. E ele está vivenciando, assim como o Matheus, o lado tanto dos clientes dele como do negócio dele, o lado dos clientes, tanto como agência como fornecedor, e o Souto, que é o cara que está o tempo inteiro tratando de equipamento e solução, também está vendo o apuro da turma e as dificuldades que estão surgindo e a importância que vai ter ajuste no modelo de negócio e soluções novas para os operadores. Então, eu queria ouvir dos dois, primeira leitura que eles estão fazendo com base no relacionamento que eles têm com o mercado e com o número de pessoas que eles estão falando, os impactos iniciais que eles sentiram no negócio deles e a importância que eles acham que vai ter a adequação dos operadores com relação a esse cenário novo no que diz respeito à estrutura de negócio. A estrutura física, de recurso humano, de número de pessoas, de solução, de produto. Perfeito. Quem começa? Eu? Sempre você, Alexandre. Vai lá, André. Vai você primeiro. Começa lá, André. Vai você, André. Os mais novos, os mais novos. Vou passar primeiro pelo rapapé aqui de agradecer o convite e a companhia de vocês todos e de quem está aqui escutando a gente. A gente está no Rio de Janeiro e eu tenho uma experiência combinada que é interessante. Como agência, a gente escolheu esse segmento de food services por um motivo muito simples. Com meu sócio, a gente parou, depois de passar por algumas crises, o Zani salientou isso aqui, não é a primeira, a gente falou, caramba, quem é que não para na crise?
E a gente escolheu rápido comida, porque se o cidadão parar de comprar comida, morre. Né? Assim, não dá para parar de comer. E nós somos felizardos, porque de todos os segmentos de varejo, talvez a gente tenha sido o menos afetado. Né? Alimentação fora do lar, mais do que supermercado, mas a turma de moda e de outros setores aí estão com a corda no pescoço para valer. É uma turma que realmente hoje não tem muita luz no fim do túnel, menos do que nós, e eles se questionam não só para a situação agora, mas é que está todo mundo botando a mão na consciência e avaliando um pouco o ritmo de consumo, né? Como se gastava o dinheiro e com o quê. E essa é uma experiência interessante que a gente teve aqui, porque essa padaria que a gente abriu é uma fábrica que tem 80% das vendas até em março voltadas para restaurantes. E de um dia para o outro, 80% da receita foi para o saco. Né? E a gente, lá na agência, começou a receber, o telefone não parava de tocar. Era até 2 horas da manhã e a gente vira santo milagreiro. Né? Tá todo mundo achando que a gente vai tirar alguma coelho da cartola aí e ajudar pão, as né? pessoas a... Exatamente. Assim, esse milagre foi justamente quando a gente sentou com os sócios lá da padaria para falar no que a gente ia fazer e como é que a gente ia sobreviver. E a gente falou, bom, vamos fazer milagre. E a gente, há 5 anos, tentava escalar os 20% da venda que é feita para consumidor por balcão, mas essencialmente por delivery, porque a gente é uma fábrica que atende restaurante, então, desde sempre, a gente nasceu operando com entrega. Uma parcela muito pequena da nossa venda é balcão. E a gente já tinha isso no sangue, mas a gente nunca conseguiu escalar a venda online de verdade, e usando mídia social, que todo mundo tenta e sabe que não é fácil converter. A gente resolveu fazer uma promoção onde a gente, para cada pão que as pessoas compravam, a gente resolveu dar outro para que elas pudessem fazer uma doação. Ou para alguém conhecido, ou que deixassem com a gente daria um destino através de uma ONG. E a gente pensou nisso numa quinta-feira, no sábado a gente começou a distribuir pelo WhatsApp, e no domingo a gente viu que, com a licença da palavra, se vocês me permitem, a gente estava fodido, porque entrou pedido dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha. O negócio viralizou de uma forma que nos pegou sem matéria-prima, sem equipe para trabalhar, com recurso de logística limitado, porque estava todo mundo solicitando o que tinha de gente para entregar. E nesse momento, a gente fez 2 coisas interessantes. A primeira foi de que criou-se um grupo no WhatsApp de operadores de 3 bairros aqui adjacentes, Laranjeiras, Cosme Velho e Flamengo, e que foi foi milagroso isso, porque tinha muita gente que fechou, não operava delivery e tinha estoque. E a gente começou a trabalhar um escambo de insumo. Isso salvou muita gente, porque o Rio de Janeiro tem uma logística complicada. E era algo que muita gente evitava fazer porque considerava o vizinho concorrente e que não gostava muito de abrir fraqueza, né? Alguma vulnerabilidade. E foi um momento em que as pessoas se ajudaram muito aqui. Foi espetacular isso, eu nunca tinha visto. Então, enquanto essa crise aí trouxe essa experiência da dificuldade, a dificuldade traz solidariedade, né? E aí a gente parou espantado para ver o efeito do propósito, que era algo que a gente sempre discutia entre sócios e que sempre ficava na prioridade que acabava esquecido, né? Passava um mês, passava outro, a gente olhava, passava mais um ano e a gente não tratava desse assunto de maneira séria. E foi justamente por conta do propósito nessa ação que a gente fez que assim, a gente se debruçou sobre o Excel para tentar encontrar alguma solução para não fechar a fábrica de pão. E a venda que a gente projetou que seria necessária para manter o negócio em 10 semanas aconteceu em 4 dias. E assim, de uma maneira orgânica, veio TV entrevistar, 5 ONGs procuraram a gente para passar a recolher o pão que a gente estava doando. Foi realmente um milagre, emocionou muito a gente e foi uma lição que a gente está levando e que a gente está passando para as pessoas. A gente vai ter que achar uma maneira
de ser um pouco mais sustentável socialmente e achar maneiras de fazer negócio aí no qual a gente entregue um bocadinho do resultado para quem está precisando. Infelizmente, esse é um país que continua e perpetua, como eu estava falando, a gente é craque, né? A gente vai perpetuando essas mazelas que a gente tem e acabam voltando para o negócio da gente, com mão de obra despreparada, com uma população enorme que nem tem capacidade de consumir nos nossos estabelecimentos. E eu acho que é um caminho aí. A gente está falando muito em voltar melhor. Não sei se eu acredito muito nisso, mas a gente tomou a decisão de que esse negócio da gente vai ser orientado por esse propósito na volta. A gente não vai fazer mais nada sem isso. Você falou coisas importantes aí, André, que até o André tinha mencionado antes, o próprio Matheus, o Marcelo, quando a gente falou da predisposição que o mercado demonstrou de interagir mais, né, e de contribuir mais tanto com o concorrente, com o fornecedor, com a sociedade. Quer dizer, a situação colocou para todos, alertou a todos a necessidade, o quanto pode ser produtivo um processo sustentável, como você falou, onde todo mundo ganhe, né? Onde exista troca de atributos e não um fornecimento de atributos em detrimento de alguma coisa. E todas as iniciativas nesse sentido estão trazendo resultado positivo. Você falou outras duas coisas importantes aí, pegando também o gancho do Lambert, do Marcelo, do Matheus. Quando a gente fala de delivery, eu especificamente tenho, assim, eu estou satisfeito em ver o movimento que está ocorrendo do delivery, porque eu trabalho no segmento, eu trabalho com delivery desde 89. Tive a oportunidade de ver nascer o negócio da iFood e participar das iniciativas iniciais de lançamento desse produto. E eu vivenciei na prática a dificuldade que era implantar um modelo desse em decorrência da resistência do mercado por o que é novo. E num momento de crise, as barreiras abaixam, né? E as pessoas ficam mais predispostas a entender o que não entende, a aprender quando numa situação normal não teria tempo ou predisposição de aprender, a conhecer coisas novas. E a gente tem visto isso na prática, vários negócios, vários parceiros, vários fornecedores que até outro dia estavam com dificuldade de ingressar no mercado e hoje estão ajudando a gente, ajudando os operadores, ajudando o negócio. Outra coisa importante que você falou é a questão da acessibilidade, né, à gastronomia. Lógico que cada negócio, cada tipo de negócio tem um posicionamento e o tipo de produto e o serviço que a gente oferece interfere diretamente no preço que a gente pratica, mas eu acho que o cenário está ajudando a gente a entender outras possibilidades e outras formas de agregar valor e de valorizar o produto que permita ele ser acessível para mais gente e, com isso, a gente ter um negócio mais próspero. Muito legal. Souto, conta um pouquinho aí do que você está vivenciando com a turma e como que você acha que a gente tem que agir no sentido de mudar aí para ganhar com a crise que a gente está passando. Legal, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Zani? Obrigado a todos aí, é uma honra estar com vocês. Eu conheço o Zani desde a época que ele trabalhava na Master da Pizza Hut aqui em São Paulo. Eu comecei minha vida no food service há 20 anos atrás, trabalhando na Martin Brauer, foi uma grande escola para mim. Trabalhei aí alguns anos na área de operações, como executivo de operações na Martin Brauer, depois no Grupo Luft. E depois eu fui trabalhar com equipamento, fui ser gestor aí de algumas empresas importantes, fui trabalhar na Taylor, fui trabalhar na IG Food e comecei a conhecer o mercado e, efetivamente, no final de 2011, eu resolvi montar um negócio, né? O Food tem 8 anos e nós temos um modelo de negócio legal, né? A gente dá uma solução completa para o provedor, né? Em vez de o provedor ter aí uma série de fornecedores, a gente entra agregando valor até efetivamente a estruturação dos restaurantes. Eu costumo dizer que a maturidade que a gente tem, menos consultoria a gente anda. E quanto menos maturidade, mais consultoria a gente entra. Mas a gente ganha dinheiro efetivamente vendendo equipamento, vendendo móveis, utensílios. Então, a nossa vida, antes aí, um pouquinho antes
da pandemia, a nossa vida é visitar 10, 12 cozinhas por semana. A gente entra aí em 10, 12 cozinhas por semana, eu, toda a minha equipe técnica e tudo mais, né? E a gente costuma trabalhar sempre em cima de gargalos, né? Quais são os gargalos? Quais são as dores, né? Eu acho que a gente tem que conversar um pouco sobre isso, porque o que acontece? A gente está falando de pandemia, a pandemia é uma fase extremamente complicada, obviamente, porém, se a gente for pegar aí as operações de food service no Brasil como um todo, acredito aí que a gente tenha mais ou menos 1 milhão de pontos de venda de food service no Brasil, aproximadamente, a gente tem aí de grandes operadores até aqueles operadores pequenos. E o que acontece? Essas estatísticas de fechamento de restaurantes, de pontos de food service, de 20%, de 30%, elas já são meio que naturais, mesmo sem a pandemia. Acho que a gente não pode esquecer disso, né? A questão dos gargalos e das dores, né? A gente pega, por exemplo, uma operação de uma grande cadeia de food service, que o cara vem com nível de maturidade muito alto, então ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas a gente pega muito também na outra ponta, aquele cara que juntou 300, 400, 500 mil reais numa rescisão, ou de alguma forma, e quer montar um restaurante. E esse cara acha que ele vai montar um restaurante porque a cozinha, a esposa dele trabalha bem e faz uma comida gostosa e etc. E aí começam os problemas, né? Quando eu montei a Nelfood há 8 anos atrás, eu já vim com essa concepção, né, de um lado, conhecer os players do Brasil e do mundo como fornecedores de equipamentos, de um lado ter uma carteira legal, mas principalmente entender o nível de maturidade que o nosso mercado precisava seguir, né? A gente vem amadurecendo muito no food service de uns anos para cá, mas a gente ainda tem um mercado um tanto quanto informal e as pessoas ainda não sabem o que fazer. Então, esses números, eles são assustadores, são. A gente está numa crise, tá, mas eu acho que a pandemia, ela vai nos ajudar a pensar um pouco diferente, no sentido de que, realmente, quem que vai trabalhar de forma correta daqui para frente? Né? Coisas que já aconteciam antes da pandemia. Qual o equipamento que você vai investir? Que nível de treinamento e de qualificação que você está dando para o teu fornecedor? Desculpa, para o teu colaborador? Qual o capital de giro que você conseguiu colocar no teu plano de negócio para que você abra o teu negócio com qualidade? Então é isso, a gente está aí diante dessa situação, mas eu vejo que os problemas eles acontecem já há um bom tempo. Mas vamos lá, vamos falar de uma pandemia. Duas coisas principais aí já comentadas pelos colegas. Primeiro, quando que essa pandemia vai acabar? Né? Esse é o primeiro grande pergunta que a gente tem que fazer. Não quando a pandemia vai acabar, mas sim quando que a gente vai poder trabalhar, quando vocês, principalmente operadores, vão poder voltar a trabalhar, né? A gestão está governamental, então São Paulo tem uma gestão, Rio de Janeiro tem outras, e a gente tem vários outros estados aí fortes no food service também, poucos comentados, que não estão na vitrine de negócio. Então, a primeira pergunta é essa, quando isso vai acontecer? Eu acho que isso é uma incógnita para todo mundo. E segundo, quando isso acontecer, eu acho que tem uma vertente extremamente importante aí, e que vai aí na linha 1, que o Lamberto comentou, o Zani também falou um pouco disso, qual é o nível de faturamento, né, que a gente vai conseguir atingir depois dessa questão toda? Porque, acima de tudo, nós temos uma coisa chamada de distanciamento social, né? Então, um restaurante, uma casa noturna, né, um bar, diferente do restaurante de gastronomia, que você tem as mesas, você vai ter que ter um certo distanciamento, mas você vai conseguir mais ou menos manter o número de clientes dia para você manter o seu ticket médio. Mas você pega algumas operações mais nervosas, então você imagina, o cara coloca ali 250 pessoas por dia, né? Primeiro, ele vai ter que ter uma curva de aprendizado, porque no outro dia que ele abrir não vai ter 250. E segundo, quando ele puder abrir de forma organizada, ele não vai poder colocar 250 pessoas lá dentro, né? Então, essas respostas precisam ser dadas. Da minha parte, enxergando esses gargalos, enxergando essa questão toda, a gente fala de tecnologia, a gente fala de investimento em qualificação, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, uma cliente me ligou, falou, tudo bem, Alexandre, eu preciso reformar aqui a minha exaustão, e eu estou no meio de um prédio, e aqui tem uma saída de duto do ar-condicionado, vamos jogar a fumaça da exaustão ali mesmo, né? Não tem problema. Então, as pessoas não têm noção, elas não têm noção ainda, muitas pessoas ainda não têm noção dessa gestão. Então, eu acho que esse crivo, né, esse filtro, ele vai ser feito realmente por quem tiver gestão, por quem tiver entendimento de que
se você investir no equipamento de qualidade, num layout de qualidade, numa gestão operacional para o seu restaurante, você parar para fazer um plano de negócio para abrir o seu restaurante, você entender que uma consultoria qualificada, que pode custar 5, 10, 15 mil reais, não é um custo, em si um investimento, porque quando você quebrar, você vai ter 150, 200, 300, 400 mil de prejuízo. Então, a gente está muito atento a isso. Como história pessoal, né, para finalizar o meu caso aqui, vocês imaginem, especializada na montagem de restaurantes. Começou a pandemia, os restaurantes fechando. Nós entramos em pânico nos 15 primeiros dias. A nossa receita foi quase a zero, né? Inclusive com pedidos e restaurantes que a gente fechou projetos inteiros, os caras ligando falando, olha, soltou, sabe o sinal que eu te dei de 20, de 30, de 40 mil reais? Me devolve o sinal porque eu vou abortar completamente uma operação. E aí eu falei, espera um pouquinho, vamos pensar, porque a gente tem que viver. Eu, assim como o Matheus também comentou, procuro sempre olhar o copo meio cheio do que meio vazio, o otimismo acho que é fundamental. Então, a gente começou a reciclar algumas situações. Por exemplo, eu vinha fazendo um trabalho de locação de equipamentos. Esse trabalho vem sendo um plus para nós, como uma forma de receita, porque as pessoas agora não estão querendo mais investir, o cara precisa ter uma máquina de gelo, o cara precisa ter uma lava-louça, ele precisa ter uma máquina de café. Estão optando pelos serviços agregados de locação. Por quê? Porque você não aloca só o equipamento, a lava-louça você vem com químico também, tem uma assistência de 24 horas. Outra coisa que a gente começou a fazer, manutenções, eram coisas pontuais que a gente fazia. Estamos fazendo bastante manutenção, porque as pessoas estão se preparando para poder atender dessa forma, principalmente na questão de delivery. Outra coisa, que é uma coisa até um pouco triste, mas está ajudando a gente a trabalhar. Os restaurantes estão fechando. Restaurantes de 1 ano e meio, 2 anos, um lote de enxoval, de equipamentos novos, infraestrutura nova. Nós estamos entendendo, esses lotes estão chegando para a gente está conseguindo ajudar aquele cara que precisava montar ou precisava reformar de uma forma diferente. Começamos também aí a fazer uma venda de B2B para pessoa física, com alguns itens para espaço gourmet e tudo mais. Então é isso, a gente está atento a tudo isso. Eu também particularmente acredito bastante no delivery. O delivery ele vinha de forma informal, mas como tudo que vem acontecendo no mundo, né, as relações de consumo vêm mudando drasticamente. Vamos falar aí de Uber, vamos falar de Airbnb, vamos falar de várias coisas que vêm acontecendo. Então, essas grandes plataformas de delivery, elas vêm ajudar, sim. Eu tive a oportunidade, um dos principais executivos do iFood, o Carlos Eduardo Moises, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu tive a oportunidade há uns 3 meses de conhecer a operação do iFood. Então, é uma coisa que acho que o Lamberto comentou, não tem mais volta, né? E, além disso, agora com as dark kitchens, com as operações de restaurante sem salão. Então, a gente está atento a tudo isso, é uma incógnita muito grande, mas a gente procura realmente estar atento e otimista dentro dessa realidade, obviamente, extremamente complicada, mas uma coisa é fato, vai ter um filtro e vai sobrar uma turma no nosso mercado, que é uma turma que conseguiu enxergar tudo isso. Tá? Basicamente, esse é o meu ponto de vista. Deixa eu só fazer isso que o Souto colocou, eu acho que realmente cada vez mais as pessoas têm que ir em busca de apoio no que ele não é forte, colocar no início do seu negócio um investimento para consultoria, tanto só no equipamento, mas também no trabalho do consultor que vai orientar, vai organizar para as pessoas não burlar o sistema, né? Começar correto desde o início. Eu vejo aí, aproveitando que o Zani está aí, né, os direcionamentos que o Zani deu, o coach que ele deu para mim, para a equipe, a gente hoje está com um outro tipo de maturidade, né? E confesso que muitas vezes a gente acha que a gente é absoluto, que a gente domina, mas a gente tem que ter e se render a quem é especialista, quem tem essa fortaleza para ajudar e direcionar a gente. Pô, obrigado pelo feedback aí. Não, mas na verdade não só você, ao Souto mesmo, porque muitas vezes a gente começa um projeto e a gente imagina que não, cozinha o chefe entende pra caramba, não, eu entendo de operação, não, eu entendo de financeiro. O mundo mudou muito, as coisas, né, estão muito mais diferentes, muito mais dinâmicas, e a gente tem que se render a quem é especialista e colocar isso realmente não como um custo, como uma despesa, e sim como um investimento. Tem uma coisa importante. Posso fazer só um complemento, Zani? Posso fazer só um complemento, Zani? Super rápido. Perfeito a colocação. E não só para aquele cara que está começando agora, né, que precisa entender que esse investimento de consultoria, de inteligência de negócio é fundamental,
para a própria sobrevivência dele, mas muitas vezes a gente vê aí até de restaurantes familiares que vêm de coisa secular, do bisavô passou para o vô, do vô passou para o filho, e aí você entra na cozinha do cara, você fala de um forno combinado, você fala de uma operação cooking shield, nunca ouviu falar. Então, eu acho que realmente essa questão de inteligência de negócio, essa questão de entender e conceber o seu projeto de forma correta, é um investimento fundamental para ajudar a gente ainda mais profissionalizar o nosso negócio e qualificar a pessoa para ficar nesse filtro final aí. Porque quem não entender isso, na minha concepção, não vai sobrar no filtro. A não ser aquelas histórias absurdas que às vezes a gente ouve. Puta, o cara montou um boteco lá na Zona Norte, é tudo sujo, as mesas são todas estouradas e o cara vende pra caramba. São algumas lendas que ainda acontecem no nosso mercado, mas de forma geral, é profissionalização de cada vez mais. Pegando um gancho de novo, como eu estou fazendo com relação aos pontos colocados, que todos vocês mencionaram um pouco disso e deram exemplo, e eu acho que é mais um dos pontos chaves que a gente vai poder ter como conclusivo aqui, é que a profissionalização e o investimento na capacitação de pessoas, qualificação técnica e aprimoramento da qualidade de gestão vão ser fundamentais daqui para frente, sempre tiveram importância, mas eles vão ter ainda mais relevância a partir de agora. Infelizmente, o segmento ainda não é profissionalizado da forma como poderia ser, pouco se investe em qualificação técnica, tem muita gente boa no mercado trabalhando, muito operador bom, mas eu acho que, nesse sentido, nós mesmos acabamos diminuindo a importância e depreciando o nível de dificuldade técnica que é tocar um negócio como esse. Porque o piloto de avião ele se especializa o tempo inteiro e estuda o tempo inteiro, o médico a mesma coisa, o engenheiro a mesma coisa, o advogado a mesma coisa, e a restauração, cara, é uma ciência, entre aspas, com um grau de dificuldade e necessidade de conhecimento técnico como essas outras. E assim, infelizmente, não é cultural isso. Tem muita gente que investe em conhecimento. A maior parte das pessoas que estão hoje aqui nesse grupo são pessoas preparadas e que estudam e que se atualizam e que se inovam o tempo inteiro, mas isso não é uma cultura predominante. A gente tem aquele hábito de contratar as pessoas e deixar o cara aprender sozinho, com aquela escala hierárquica que entra como Aquaman na lavagem, a hora que cria guerra ele vai para outra coisa, a hora que vai ganhando, e com uma mão de obra super predisposta a trabalhar com gente de muito valor, e isso é uma coisa legal que a gente está vivenciando também, né? O quanto essa turma lá do front, eu fui entregador de pizza, cara, eu lembro até hoje a experiência que eu tenho com isso. Na época, eu conto, o pessoal acha que é brincadeira, que não tinha salário. O cara me pagava, quem trabalhava ganhava caixinha e podia comer uma fatia de pizza mussarela e calabresa. Eu tinha 13 anos, entregava pizza em Moema. Eu conto uma isso, fatia só, Zé? Isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Pô, hoje a gente tá vendo essa turma, cara, do front aí, ponta firme, fazendo o negócio acontecer. Eu acho que a crise está ajudando até no relacionamento das equipes com os operadores. E verdade. Quem vive o negócio no dia a dia entende isso. Oi, fala aí, Marcelo. Não, o que acontece, né, Zé, é que a nossa cultura, né, a alimentação fora do lar, em especial a gastronomia, é uma cultura recente aqui para a gente. A gente foi adaptando. Os nossos negócios foram nascendo de adaptações. Eu lembro muito bem lá atrás, quando a gente montou o Dom, por mais que o Alex tinha uma enorme experiência internacional, a gente improvisou e nem sabíamos, porque, né, a gente achava qualificado de fazer e fizemos. E tá aí, aconteceu, mas longe do que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse consultos, se tivesse você, olha, peraí, em vez de fazer assim, vamos fazer, né, seria assim. Os desafios, os riscos seriam menores se a gente tivéssemos tido essa profissionalização lá atrás. Hoje, obviamente, a gente vai se virar, nós vamos retomar, né? A gente está
muito impactado com essa pandemia, mas a crise vai passar e a gente vai, os meus novos projetos, se Deus quiser, que a gente já está mirando, com certeza nós vamos ter consultores de base, que é o caso do seu profissionalismo, o caso do Souto. Estou falando isso de um depoimento realmente muito forte, porque é necessário a gente se fortalecer com quem é especialista na área. Então, eu não sou especialista na área, eu vou realmente me fortalecer com quem que é. É o caso do Matheus, na outra situação dele, que tem um grupo muito interessante, um grupo realmente que tem feito ações interessantes no mercado, está apoiando. Né? Vem cá, o que você tem de melhor o grupo Moët Hennessy para a gente fazer uma coisa que seja realmente muito mais interessante? Falando do Matheus, que a gente tem uma boa proximidade, em especial com a Moët Hennessy, mas a própria Coca, a própria Ambev, essas empresas de maior porte, eles vão ter que dar um direcionamento, o que é melhor para a gente fazer nos nossos negócios. É isso aí, nós vamos abordar esse ponto também. Uma coisa importante, você está corretíssimo, a gente é um mercado recente comparado com os mercados tradicionais, né, na área de gastronomia. O primeiro curso técnico de cozinha no Brasil apareceu em 1985, 150 anos depois da primeira escola de gastronomia na Europa. Então, a gente está aprendendo na prática, é exatamente isso. Mas, independente disso, tem muita gente talentosa, né? O grupo que está aqui hoje são exemplos disso. Gente bem-sucedida, vocês todos, e com know-how, e com sensibilidade, com conhecimento. A gente tem um mercado muito privilegiado com relação à qualidade cabeça, né, das dos pessoas. Mentores, né, aos cabeças. É muito legal mesmo. O Léo está quietinho lá, mas eu deixei, preparei um míssil para mandar lá, que está longe. O Léo, você que tem um negócio muito legal também e tem uma cabeça aberta com relação à possibilidade de negócio, inovação, mindset muito interessante. Queria ouvir tua opinião com relação às necessidades de mudanças que esse cenário está impondo aos modelos de negócio originais e como que a turma e você vão lidar com isso. Bom, obrigado pelo convite, né? Realmente uma honra estar entre vocês. É bom que a gente se potencialize, né? Aprendendo coisas novas. Mas tem muitas pessoas aqui, talvez, que estejam agora, que acham que o delivery vai ser a salvação, né? Eu acho que tem que ter cuidado com isso também, né? Porque é uma unidade de negócio nova, como o Lamberti falou. Aí não é um negócio, vamos fazer um delivery agora que a cozinha está fechada e vamos aí, porque todo mundo está fazendo delivery, né? E tem casas como las del propio Marcelo, que va a ser muy difícil llevar esa experiencia a las casas de las personas. Él debe estar quebrando bien la cabeza para ver qué va a agregar en esa entrega para que sea un diferencial. Y tal vez, no quiero hablar mal, ¿no? Mas yo acho que las plataformas Rappi, iFood y demás no tienen que ser usadas. Acho que tenemos que voltar otra vez a tener sus propios entregadores. Acho que esa es una estrategia de marketing deles y están ficando con todo nuestro mercado, né? A gente perde nossas marcas a través de eles, né? Quando eles entregam, não falam o Vista, o Rappi, o iFood, né? Então a gente vai perdendo nossa imagem, nossa marca dentro das plataformas deles. E, bom, e os que não fecharam um bom acordo com eles antes da pandemia, hoje estão entre 25% e 30% de teu faturamento. Ou seja, você tem um sócio de 30% do teu faturamento por fazer a entrega do teu produto. Obviamente são plataformas incríveis, tem uma logística incríveis, mas eles também estão criando essas dark kitchens e estão pegando tua base de dados e o conhecimento das áreas. Y de aquí a poco en esas dark kitchens van a poner sus propias pizzerias y sus propias casas de sushi, y eso es lo que está aconteciendo mundo afuera. Es verdad. Tienen que analizar bien el tema del delivery, y si se decide por hacer el delivery, ver cuál va a ser aquel brindis, aquel
aquela coisinha que vocês vão conseguir mandar para tentar passar essa experiência do restaurante para a casa do cliente. E para mim é foco voltar a ter sua própria equipe de entrega, né, que o cara vai com muito cuidado, com muito amor, e não vai ir naquela mochila balanceando, e teu pedido vai estar igual que o da hamburgueria, né? Sem desmerecer nenhuma hamburgueria, mas se você tem um prato mais chique, essas plataformas unem todo junto. Então, isso é o que eu penso do delivery, por isso queria falar. Com respeito a como vai voltar a começar, se alguém não entende minha oportunidade, pode apertar aqui embaixo a tecla SAP, né, para a simultânea. Você já está falando bem português já, Léo. Tá falando bem, já está falando bem. Com respeito à volta, a gente se está espelhando um pouco o que está acontecendo fora, né? Então, vai ser devagar, né? Nós temos estrutura grande, então nós temos restaurante, bares e eventos, né? Temos as 3 unidades de negócios. Achamos que o bar vai ser mais rápido que o restaurante, né? Porque o bar tem um público mais jovem, mais de festa e que vai querer sair e demais. Vamos ver, obviamente, a prefeitura e o que o governo permite fazer ou não, mas achamos que esse público está mais ansioso de sair, né? E o público mais velho, o público mais adulto, que come em restaurante, por aí demora um pouco mais em sair e ver, com essa história de distanciamento entre as mesas e outros parâmetros de limpeza e negócio das máscaras, né? E álcool gel nas mesas, isso acho que vai ser fato. E se vão beneficiar restaurantes que tenham ar livre, que sejam abertos, né? Porque isso é o que está acontecendo na Europa. Até na Espanha já liberaram restaurantes que tenham terraço, né? Porque aí tem uma circulação de ar e demais. Então, é o que você falou, Sani, vai ser uma coisa devagar e demais, e aí volto a falar do delivery. Se a gente aposta no delivery agora e vai gastar um dinheiro, e embalagem, e ideias, e a equipe para distribuir o produto e demais, será que quando volte a funcionar tudo, você vai ter a capacidade, com essa mesma cozinha, de atender um salão e seguir atendendo um delivery? Essa é uma pergunta importante, porque talvez tenha que pensar essa história. Vou investir, vou trabalhar nesse delivery que vai seguir funcionando, claro, porque vai ter um momento que vão estar funcionando os dois. Mas será que os dois conseguem funcionar na mesma cozinha, no mesmo horário, na mesma comandeira, com o mesmo chefe gritando o prato que vai sair para o salão e o que vai para o entregador? Então, também é outra coisa que deixo aí para que as pessoas pensem se isso pode ter uma continuidade depois na mesma cozinha. Aí Souto também pode falar que ele tem experiência nisso. Obrigado. Muito legal, Léo. Como não podia ser diferente, mais pontos importantes e questões colocadas por você, e aparecendo a questão da necessidade da adaptação da estrutura e entendimento de que, a partir de agora, os restaurantes serão multicanais, né? Então, se a gente tinha o hábito antes, a gente estava acomodado com o modelo de atendimento na mesa e o delivery como venda marginal, como o Lamberto colocou bem, porque é assim mesmo. E quando a gente fala de mercado, o número que o Lamberto colocou de participação de 6% no negócio é a média. Antes da pandemia, os restaurantes tinham entre 6% a 10% de participação do movimento advindo do delivery, quem tinha operação, e agora está estabilizando no equivalente a 20%, e é o que deve ficar para frente. E daí, quando a gente fala de adaptação, a gente sai de uma situação de restauração tradicional, de operação unicanal, para uma operação multicanal, né? Porque o delivery vai continuar com uma relevância diferente da que tinha, o atendimento na mesa, apesar dele retomar gradativamente, a gente vai continuar tendo, e o canal para viagem, que muita gente vai passar a procurar produto para pegar e sair, para não ficar na situação de confinamento, para levar para casa, para comer no escritório, e o próprio catering, que está acontecendo também, que são os produtos prontos para as pessoas consumirem em casa ou até finalizar. Então, uma questão importante aí que fica também como ponto-chave, atenção para os operadores, é a necessidade
de adotar a premissa de que o restaurante passa a ser um negócio multicanal e o que eu tenho que me adaptar com relação à estrutura de pessoas, estrutura de equipamento, fluxo operacional, né? O que eu tenho que fazer de benfeitoria, de melhoria no meu negócio, considerando essa alteração que eu vou ter. E daí aí, a gente Zani, eu acho que puxando, Zani, desculpa, fala aí, Matheus. eu acho que é interessante também puxando esse gancho, né, e que os restaurantes vão precisar entender, que é um pouco que eu acho que a indústria vai poder ajudar nessa questão que o Marcelo até comentou da capacitação e entender que o delivery, o salão, eventos vão ser canais completamente diferentes. E da mesma maneira que a indústria olha um varejo, um on-trade, um e-commerce de maneiras diferentes, com políticas comerciais diferentes, com tabelas de preços diferentes, com necessidades diferentes, nós, donos de restaurante, também vamos ter que olhar. Se a gente entender, se a gente não entender que o delivery tem que ser olhado, e para a gente, eu cito o meu caso, Marcelo, Lamberto, Léo, é um desafio para nós, que estamos acostumados com uma gastronomia, uma alta gastronomia, não gosto de usar muito esse termo, mas o atendimento é um grande diferencial nosso, dos restaurantes, e para a gente é um desafio realmente você conseguir migrar essa mentalidade do serviço e daquela coisa bem diferenciada para um delivery. E aí eu acho que a indústria, essa relação indústria-restaurante, os restaurantes precisam passar, e eu estou conseguindo ter essa leitura um pouco mais rápida e fazendo uma analogia ao restaurante, a gente tem conseguido resultados muito positivos no delivery, mesmo acreditando que lá na frente esse share dele vai diminuir e o salão vai ser a principal fonte de receita, a gente precisa realmente entender os canais diferentes, inclusive eventos, delivery, tudo tem que ser visto como canais com estratégias distintas para cada um. Então, acho que isso que é o que a indústria vai poder trazer de conhecimento. Eu já recebi de algumas indústrias grandes que elas vêm com um trabalho de capacitação, de conhecimento mesmo. Vai ser muito mais importante do que somente verba, somente produtos novos. Realmente transferir conhecimento, que eu acho que vai ser o grande diferencial. Léo, por favor. Eu vou pegar o teu gancho e finalizar o comentário sobre o Léo para entrar nesse assunto, porque uma das questões, inclusive quando a gente fala de multicanal e a necessidade de informação, de know-how, de ideia, isso vai se aplicar ao canal tradicional, que é o serviço de mesa, porque a realidade vai mudar. O Lamberto, você colocar, o Marcelo no começo também, a questão de quando a gente fala de crise comportamental, se é a questão sentimental, vai ter um trauma residual aí, né? E as pessoas, na hora que voltarem a consumir, como não tem vacina ainda testada, vai ter a solução, tomara rápido, mas enquanto não tem isso, vai ter esse trauma residual que vai impactar diretamente na forma que as pessoas vão consumir. Então, não é que o cara vai chegar no restaurante, quem vai querer deixar o carro com o manobrista, no valet? E o sistema de buffet, como que vai funcionar o sistema de buffet? E o distanciamento das mesas, como o Léo colocou, e a manipulação dos alimentos, e o atendimento na mesa. Quer dizer, várias questões vão trazer impactos na operação em decorrência do sentimento de receio por parte dos clientes. E isso a gente vai ter que mapear e entender como suprir. Daí a gente pode entrar nessa questão que você está falando e que a gente tinha em pauta, do lado da indústria, você que trabalha numa indústria e atende o segmento muito bem, e outros que estão aqui que têm relacionamento direto com a indústria, eu atendo indústria, faço serviço. Um movimento que a gente faz constante, quem está na área o tempo inteiro, é levantar a bandeira da aproximação, da sinergia da indústria com o negócio. O André é um parceiro meu de iniciativas desse tipo de muitos anos, e mostrar para a indústria e mostrar para o varejo, para o restaurante, que existe forma de trocar mais coisas do que necessariamente a verba, como o Matheus falou, do que necessariamente o fornecimento do produto. Existem outros ativos e outras formas de contribuir
com o negócio, que a indústria vai precisar estar atenta para fazer, e do lado dos operadores, como a gente aproveitar isso. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, que são pessoas experientes e que têm relacionamento com fornecedores de todos os tamanhos e com grandes indústrias também. Qual a expectativa de vocês e quais as necessidades e possibilidades que vocês acham que a indústria poderia suprir de maneira diferente nos próximos períodos, no próximo período, nos próximos meses, e que hoje não é suprido? Posso falar? Posso começar? Fala aí, André. Eu sou indústria, né? Pequeno, mas sou. É isso aí. A gente tem aí uma coisa diferente dos restaurantes, porque, historicamente, quando eu boto o boné da agência, a gente vê que esse setor de food service ele não está muito atento para CRM, para entender o comportamento, conhecer o consumidor. E isso, nesse momento de crise, está fazendo uma falta enorme para muita gente. Esse é o risco, por exemplo, do iFood, que se apropria do relacionamento com a base de clientes e domina o canal de venda. Pouquíssimos restaurantes conhecem esse comportamento, né? Tem uma base de dados estruturada e qualificada para poder avaliar o comportamento dos clientes e saber que um cara que almoça no salão pode pedir catering para o almoço de final de semana com a família no domingo e, eventualmente, sair para jantar algumas vezes, e precisa ser estimulado, porque essa frequência que a gente está falando aí, que tem impacto na primeira linha da gente de faturamento, a gente vai ter que trazer de volta com muito trabalho. E quanto mais cirúrgico a gente conseguir fazer isso, falando com quem gosta e consome a marca da gente, vai ser mais fácil. Por esse lado, eu, como indústria, eu conheço na vírgula quanto cada restaurante compra, em que frequência, qual é o mix que ele compra. E com isso, e o conhecimento que a gente tem, a gente pode ajudar esses caras a entender esse comportamento ao longo da semana e ao longo da sazonalidade anual, para poder formular estratégia junto com eles e entender esse movimento de mix de venda e de volume. E isso o restaurante precisa levar até a ponta depois para falar com os clientes, né? Então, existe uma cadeia de informação hoje que está truncada e que é pouco usada, a meu ver, no relacionamento da indústria com os operadores e pelos operadores com relação aos consumidores, que são os clientes das marcas. Assim, eu acho que é fundamental isso. Lá fora, a gente vê isso acontecer com muita tecnologia e muita ciência para ajudar a casar o selling in e o selling out. E aqui eu acho que a gente ainda engatinha nessa disciplina, sabe, de marketing de relacionamento. Legal, muito bem levantado, e a gente vê no dia a dia que as iniciativas, quando são pautadas nisso, na necessidade do cliente, o resultado é totalmente diferente. Eu queria aproveitar um pouquinho mais presenças ilustres do Marcelo e do Lambert, para ouvir um pouco deles, que têm experiência também grande na questão de relacionamento com fornecedores e indústrias, ouvir um pouco deles essa questão do que a gente tem como operador, expectativa e necessidade de participação ativa e de contribuição com o negócio por parte dessa turma. Professor Lamberto, responde você, depois eu respondo. Não, eu ia falar assim, eu acho que com a indústria, o artista do relacionamento é você, né? Mas fala um pouco, por exemplo, de que você faz tão bem, que realmente é um exemplo para todo o segmento. Essa questão dos vinhos, né? Você consegue ter a admiração dos produtores. Aí eu falo realmente um pouco da... Referência. Eu acho assim que nós aqui temos essas duas vertentes. Essa coisa do vinho, que a gente está muito ligado com os produtores, importadores, com toda a cadeia da produção e da venda, distribuição do produto, e a gente consegue fazer um trabalho bonito ali, muito fluido, muito gostoso, muito tranquilo. Agora, sim, a turma sumiu um pouco, né? Eu acho que
Eu vi uma ação da Chandon, que o Matheus está aí, eles estão fazendo uma ação conosco, oferecendo umas champanhes para nós vendermos, e eles vão reverter isso em refeições, etc. e tal. Mas os importadores tradicionais, a turma de parceria que está no dia a dia, eu não sei, essa turma deu uma sumida aí, entendeu? É uma coisa que até causou um pouquinho de... Quer dizer, eu acho que está todo mundo se adaptando às situações, está todo mundo querendo... Todos estão impactados, mas alguns se esconderam, né? Agora sim, tem uma turma que sumiu, né? Tem uma turma que desapareceu, eu não sei se foi montar o e-commerce também deles para falar direto com o consumidor, ou eu não sei se estão estudando, estão vendo o que pode acontecer ou não, quer dizer, mas a gente tinha um relacionamento muito fluido com uma turma que desapareceu. Quando eu digo turma, estou falando basicamente aqui dos importadores e tal, esse pessoal na área do vinho. Na outra área, eu sou um cara que trabalha muito do pequenininho, eu tenho escala pequena, então eu acabo trabalhando pequenos fornecedores, não trabalho na grande indústria, não tenho muito apoio nem da Coca-Cola, nem da Nestlé, nem disso, nem daquilo. Então, é uma relação um pouco mais direta com os pequenos fornecedores e tem sido bem legal. Assim, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, todo mundo respeitando um pouquinho as dificuldades de cada parte e a gente tem se entendido bem. Agora, a gente está comprando menos, a gente está com outro ritmo aí de trabalho, mas a turma do vinho sumiu um pouquinho, sim. Eu vou responder, porque essa pergunta do Zani é uma pergunta realmente que é tão pertinente e a gente tem que acabar quebrando um pouco esse tabu. Eu acho que é para a gente só conseguir realmente, eu valorizo muito o pequeno produtor, o pequeno empresário, aquele que quer realmente fazer diferente, e os nossos segmentos, eles necessitam desse pequeno agricultor, desse pequeno produtor, desse pequeno empresário que desenvolve alguma coisa especial para a gente precisa ter o apoio dos grandes. E muitas vezes os grandes, né, que é um prazer, por exemplo, para mim, falar de uma Três Corações, que é um super parceiro, que coloca a gente realmente no diferencial, porque quando a gente pede para sair da zona do conforto, eles saem, eles vêm desenvolver alguma coisa para a gente e depois eles colocam isso para todos os outros, né? Quando a gente fala de uma Coca, que realmente tem o interesse de fazer uma ação diferenciada ou ouvir o consumidor e ir em busca de uma Coca-Cola que seja realmente dentro de uma experiência dentro do nosso restaurante, que daí tem a Coca perfeita. Quando a gente fala realmente de uma Ambev, eles têm essa força, eles têm esse poder de trazer para a gente um inspiracional muito forte dentro dos nossos clientes. Então, a gente negocia isso de uma forma realmente de trazer um apoio da formação da nossa equipe, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Eu vejo que tem acontecimentos muito interessantes, mesmo aproveitando a presença do Matheus, com a Moët Hennessy, que a gente tenta criar condições juntos de fazer eventos com experiência para que depois o Matheus, com a equipe, com a marca, desenvolva em outros colegas, em outros restaurantes, em outros grandes eventos. Então, quando a gente fala aí realmente de uma JBS, de uma Marfrig, que vai se especializando no nosso segmento, é para trazer também escala para a gente ter uma qualidade para o pequeno empresário também, para o pequeno restaurante, né? A gente falar de algumas marcas importantes, eu nem sei se é o momento, mas né, se a gente falar de uma Swift Black, por exemplo, que foi desenvolvido lá atrás, era para trazer o padrão de uma boa carne para todo o segmento e não só para os meus negócios. Então, eu gosto, sim, de estar próximo das indústrias, eu gosto de estar próximo das marcas, porque muitas vezes essas marcas, elas chancelam os nossos trabalhos, elas dão o nosso apoio, elas dão os investimentos que a gente precisa para poder refazer uma reestruturação ou, quem sabe, trazer uma profissionalização maior. Na atual conjuntura com a pandemia, eu vejo que algumas grandes empresas canalizaram alguns investimentos para ações sociais em conjunto com o estabelecimento ou de uma forma espontânea, né, apoiando realmente aqueles que estão mais na linha de frente, que são, né, os médicos, os menos favorecidos. Eu mesmo tenho acompanhado aí algumas ações de algumas multinacionais que está muito mais focado
para aqueles que estão realmente necessitando muito mais do que para nós, porque eu estou reivindicando alguns apoios, eu estou buscando alternativas, eu estou tentando trazer, porque realmente o recurso financeiro está escasso, né? A gente, eu falo no meu caso, no grupo, a gente está realmente bastante em busca aí de apoio para a gente poder tentar passar dessa situação, né? Porque o grande desafio é a gente passar dessa situação. A gente fica conversando, falando, né? Vamos passar. A retomada vai ser muito difícil, vai abrir primeiro com a questão do ambiente mais aberto, né? As terraças da vida, né? Mas para até a gente chegar lá, a gente tem aí a diversidade é muito grande, né? E a questão financeira é determinante, né? Por mais que a gente temos que almejar o futuro, a gente tem que estar muito atento com o presente agora, e muitas vezes a gente precisa de uma ação de uma multinacional, como nós fizemos realmente aí com a Shandong, de uma forma muito especial, que eles falam, vamos fazer uma ação, vamos ativar, vamos buscar, mas eu não tenho recurso para isso. Não, nós vamos criar condições, a gente entra de alguma forma com o produto, com a divulgação, e você entra com o seu negócio, com a sua equipe, com os insumos, né? Então tudo isso tem nos fortalecido, mas está longe ainda da gente buscar o que é o essencial para a gente passar por essa situação, por essa crise, por esse momento muito adverso. Eu vejo aqui tem os meus colegas, aí, né? Ó, só cortando, esse lastro, esse gás aí, tá complicado. Eu não sei se a indústria vai dar conta de dar o gás para todos os operadores, eu acredito que não é por aí também. Agora, esse gás, esse lastro, essa reserva financeira, essa força que a gente precisa ter para chegar do outro lado, e a gente não sabe nem bem quando onde é o outro lado e como nós vamos chegar, é que está sendo um grande X da questão aqui. Vai ser um grande então, Lamberto, essa aí que a turma fala que vai quebrar 40%, 50%, aí eu não sei, porque também se demorar, se tiver lockdown, aí que parece que vai ter lockdown, sei lá, cara, aí tá pesado. Então, eu acho que assim, Lamberto, isso aqui a gente podia falar um pouquinho sobre isso, se alguém tiver. Não, vamos falar, e eu concordo, né? Desculpa aí, eu estou atropelando um pouco, Zani, me interrompe a qualquer momento, eu quero ouvir também o que o Léo Sanches tem para colocar, porque ele também tem uma visão bacana, não só do nosso mercado, mas de outras bagagens, de outras experiências que ele tem. Mas essa voz, eu tenho mandado isso para a indústria mais forte, porque a indústria, para eles retomar também, ele vai precisar de nós. Então, eles têm que ter uma linha com a gente de fortalecer. Obviamente que tem muita gente que não vai conseguir, independente do tamanho, gente, independente de ser um grupo muito bem estruturado, de várias casas, de várias redes, né, como os pequenos, né, porque é uma crise que ela acabou não distanciando, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo comprometido, independente do padrão ou de como que realmente a situação está impactando. Então, as indústrias, em especial as alimentícias e as de bebidas, eles estão atentos com o nosso canal, com os nossos negócios, porque por mais que eles tenham uma retomada, porque só o varejo não suple, né, as linhas de produção dessas indústrias. Então, existe sim aí, eu tenho conversado, inclusive me disponho, Zani, para a gente pensar em alguma coisa em conjunto e junto com essas marcas mais tradicionais, com essas empresas, a gente trazer solução para o coletivo, né? Então, estou à disposição, não só de você, a Isani, mas do que for necessário. A ANR está fazendo um trabalho muito forte disso, gente. O Alberto aí, com o Cristiano, com todos, eles estão em busca aí de soluções, né, em todos os canais, mesmo com os deliveries da vida, reivindicando com o governo, porque é necessário. Agora é mais necessário a gente proporcionar essa união, a gente fazer de verdade uma corrente para frente, unidos. Eu fico muito assim emocionado em ouvir o depoimento do nosso colega que aconteceu no Rio, essa união que teve
né? Essa mobilização de se ajudarem, né? De se complementarem, né? Em São Paulo, a gente também está assim, buscando soluções, mas às vezes a gente está muito preocupado com o nosso negócio, que é necessário, né? Que a gente tem que estar envolvido para a gente poder dar conta principalmente dos nossos colaboradores, das nossas necessidades. E aí essa união, que eu acho que a gente tem que ver como estabelecer isso de uma forma que possa ser construtiva para todos. E você colocou um ponto super importante. Você tem uma experiência muito legal de relacionamento com fornecedores, indústria especificamente, como outros aqui. Um ponto que é inquestionável é a necessidade da aproximação dessa turma com o segmento. Hoje a gente tem, quando fala de food service, a gente tem nichos diferentes, né? A indústria acaba se relacionando de maneira direta muito mais com as redes estruturadas, né? Mas que correspondem a menos de 10% do segmento como um todo, e poucas delas têm relacionamento direto com os operadores, e a relação é muito mais comercial através de terceiros, de distribuidores, de representantes e tal, e a gente sabe que uma solução que atenda o segmento dificilmente vai acontecer se não houver um movimento unindo todas essas bases, quer dizer, a indústria com o distribuidor e com o operador de restaurante, para entender como que esse quebra-cabeça fica montado, né, num cenário novo, e como a gente passa a ter soluções e saídas para um cenário que é novo, não é o novo mundo, o pessoal está falando o novo normal, não, é o cenário caótico que a gente vai viver durante um período e que ele vai ter como residual algumas coisas positivas construídas. Mas, como o Lamberto falou, a gente não tem como afirmar nem o dia de amanhã, né? Se a gasolina pode acabar do avião no meio do caminho e vai acabar para alguns, infelizmente. Agora, para quem conseguir passar por isso, acho que o caminho e o que a gente está vendo aqui todo mundo junto é que, se não houver uma aproximação da indústria com o operador, com o canal, e isso ser construído a 2, 4, 6 mãos, envolvendo o distribuidor e outros parceiros, isso que eu falo não é só a indústria de alimento, o provedor de soluções, o provedor de tecnologia, de meio de provedor pagamento. Financeiro, né? Provedor financeiro. Do mesmo jeito que não dá para a gente impor uma conduta e nem um hábito de consumo para o nosso cliente do restaurante, também não dá para a indústria impor ao canal. Eu acho que tem uma forma melhor de fazer isso, que tem gente que já faz bem, como alguns exemplos que você citou, mas eu acho que o momento vai acabar motivando outras empresas e outras indústrias a fazerem isso, e eu acho que a tua predisposição em a gente se movimentar de maneira organizada nesse sentido é muito legal, Marcelo, muito legal, e dá para fazer muita coisa com um monte de gente com a cabeça boa que a gente tem aqui. Que a gente mas então, conhece, Zani, aí que realmente é fundamental, Zani, esse seu profissionalismo, essa sua consultoria, né? Porque não adianta eu chegar lá com um projeto individual, porque daí também não estou agregando nada. A gente tem que pensar num coletivo, e pensar no coletivo a gente precisa de um apoio profissional, de uma consultoria, para que a gente chegue com um projeto interessante, para que atenda a todos, né? Pode ficar com esse desafio, e eu estou à disposição, porque eu tenho convicção, se a gente levar um projeto para uma Três, para uma Ambev, para uma Coca, para uma Marfrig, para uma JBS, para um banco, eles vão ouvir e vão se debruçar e vão trazer soluções para todos, né? Então, eu acho que é a hora da gente fazer realmente essa união, de mover um movimento forte. Como que todos nós podemos realmente buscar uma solução de uma forma qualificada. Então, fica com esse desafio aí, Zani, que não é só falar, não, tem que fazer também, meu amigo. É isso aí. O Matheus, quer falar um pouco? Você Zani, eu acho que você é um cara que vive com o teu cliente, como o operador o tempo inteiro. Acho um cara, para mim, referência nisso. Até falando um pouco, né? Acho que, como todos falaram, a indústria também está vivendo momentos difíceis, né? Lógico que grupos grandes que têm mais fôlego financeiro, enfim, estão mais bem preparados para isso, vão
conseguem segurar, mas todo mundo, eu falo por experiência própria, a minha empresa vem sofrendo desde novembro do ano passado, quando começou tudo isso na China. Então, já tem um histórico de saída de um período de crise e um retorno também. E a gente discute isso muito durante o dia também, como você também ser proativo e trazer essas soluções para os parceiros, sendo que você está tendo que reduzir 50% do seu planejamento de vendas do ano, sendo que a sua matriz te pede para cortar metade das verbas que você tinha destinadas para o ano. Então, também, e também acho que o principal, eu tenho conversado com vários amigos de indústria, a principal preocupação de todos é também como não parecer um oportunismo momentâneo. Tá? E aí eu volto muito na coisa de ser genuíno, de ser colaborativo, de ser realmente uma ideia de ser até a participação do segmento como um todo, e eu falo até numa terceira ponte aí na cadeia, que é essa conversa entre a indústria e o pequeno produtor. A gente não vai conseguir ter produtos orgânicos em grandes redes enquanto a gente não tiver um diálogo de uma grande indústria com um produtor orgânico e vice-versa. É a hora da gente tirar um pouco do radicalismo que existe do pequeno contra o grande, do grande contra o pequeno, tirar um pouco desse radicalismo que a gente vem vivendo em todos os setores, né? Na política, na religião, nos preconceitos. Em tudo, a gente polarizou muito as coisas, né? Então, o pequeno acha a indústria o vilão, a indústria acha o pequeno sonhador e que não tem processo, mas agora eu acho que é a hora dos dois lados conversarem e o que um lado pode agregar. A indústria pode agregar com processo, com conhecimento, com fôlego financeiro, muitas vezes, e o pequeno pode ensinar muito a questão de trabalhar mais um lado humano, histórias, conexões verdadeiras que a gente fala. Então, acho que é um pouco desses dois lados, acho que de conversa mesmo, de diálogo, tentar ser o máximo genuíno. Não adianta você querer uma marca que muitas vezes nunca fez nada, aparecer de repente doando comida para a população de rua. Isso não é natural, isso é oportunismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A empresa que eu trabalho vem tomando muito esse cuidado. Eu acho que os restaurantes também têm que tomar cuidado, porque eu vi um post, inclusive, da Paula Carosella, um dia desse, a chefe de cozinha super conhecida, que a gente também tem que tomar cuidado de ficar postando estamos fazendo marmita, é legal, a gente está ajudando, mas você também não precisa ficar expondo quem está recebendo aquilo, entendeu? É o equilíbrio entre o ajudar e o que é marketing e o que é bom para o seu negócio. Uma coisa que eu escutei, que eu acho que eu queria falar, que eu acho que eu escutei um dia desse que me marcou muito, assim, é que todo mundo que está em casa cozinhando vai passar a valorizar também muito mais os nossos restaurantes a partir de agora. Tá? Então, acho que, de novo, eu tento sempre finalizar com a minha equipe e voltar ao otimismo e a vontade que essas pessoas estão de voltar a consumir, de voltar a estar nas nossas casas. E essa coisa que a gente já fez várias vezes ali junto, em Nestlé, em outros negócios que eu tive, realmente entender o todo. Uma parceria só vai ser boa, e daqui para frente ainda mais, só vai ser boa quando for bom para o operador, foi boa para a indústria, a engrenagem tem que se encaixar. Eu acho que quando é bom, é só uma das pontes, um lado só da ponte, a coisa não é perene, não é sustentável. Isso aí. Então, eu acho que tem que ter esse lado que os operadores, e é uma coisa que eu sempre falo muito, tem que também entender que muitas vezes o que uma marca às vezes pede de um post ou de alguma coisa de marketing envolvendo a ação, é porque ele também tem um KPI interno para ser medido e que muitas vezes é aquele KPI que vai definir a continuidade do projeto ou não. E vice-versa. Entender também que o operador, às vezes, ele não pode fazer aquilo porque vai contra também os princípios do negócio dele. Então, é esse equilíbrio e esse diálogo que eu acho que é o mais importante nesse momento. Vou pegar dois ganchos aí no Marcelo teu. Uma questão de novo, que a gente está tendo reforçado aí com o teu depoimento, a
necessidade de trabalhar em conjunto, né? Num modelo colaborativo. Você colocou mais uma peça importante, que é o pequeno transformador, ou o pequeno produtor, que é mais um paradigma para a gente quebrar, que é o relacionamento da grande indústria com esse cara, viabilizar negócios através dele, né? Isso a gente está falando de uma cadeia cooperador, com o distribuidor, com o pequeno fornecedor ou transformador, a grande, pequena, média indústria. Quer dizer, a gente está vendo que se nós entendermos a necessidade, o modelo de negócio de todos e procurar uma solução, a gente vai conseguir prover um mercado melhor e nós, operadores, vamos precisar disso a curto prazo. Outra coisa importante, que daí o Marcelo falou e o Lamberto também mencionou, é a questão da credibilidade, né? Que quando você fala de parceria, um fornecedor bom de vinho ou um parceiro, como o Marcelo falou, no momento que a gente está, que os clientes finais vão ter essa questão emocional que a gente falou, o trauma residual, e vão se preocupar com segurança, com qualidade, com credibilidade, higiene. Quando você agrega um parceiro, você se apropria de atributos de credibilidade dele também. Eu acho que, nesse momento, isso vai ser muito importante. A gente vai precisar não só de atributos de marca e funcionais e brand, do que vai precisar de outros atributos que, às vezes, essas marcas podem oferecer. Um comentário em cima do que o Léo falou relacionado à Dark Kitchen, e daí é um reconhecimento, elogio à classe, né? Que é o seguinte: toda hora me perguntam sobre Dark Kitchen. Eu tenho várias opiniões a respeito, mas uma especificamente quando o Léo fala do pessoal se apropriar dos restaurantes e começar a fazer sushi, eu acredito que isso atenda, em parte, uma necessidade, uma possibilidade, mas Léo tem uma questão que está com vocês, que esses negócios nunca vão ter, que é alma. A hora que a gente fala de restaurante, cada um dos restaurantes de vocês tem uma alma em decorrência do que vocês são. Vocês são a alma do negócio e por isso que cada comida tem seu toque, cada ambiente tem seu toque, cada coisa. Não tem, é difícil copiar isso, né? Então, o cara pode copiar o sushi, mas o sushi que o Marcelo oferece no Kinoshita não é só o sushi, né? Tem o mise-en-scène, tem a experiência, tem o nome, tem todos os fatores que estão envolvidos na experiência do restaurante. Então, eu acho difícil alguém servir um dia o que o Léo serve lá no Vista, ou que o Matheus serve no Casa, ou que o Marcelo serve no Chita, ou que o Lamberto serve na Vinheria, e outros exemplos aí de pessoas que estão seguindo. Quer dizer, tem um limite de comoditização. Léo, a comida do Vista vai ser sempre a comida do Vista. Não, por isso também queria, se me permite a palavra, ou a partir do André. André falou desta relação com os fornecedores, com os parceiros, que Marcelo ampliou, Matheus ampliou, a união dos restaurantes, estou dentro, podem incluir a gente, vamos pensar juntos. Mas aí, estava vendo aqui, as pessoas que estão participando estão escrevendo muito, né? Que foi outra das pernas que falou André, mas ele não falou muito disso, que é o tema do CRM, né? Que tem que ver com isso que você está falando das Dark Kitchen, deste exemplo que eu disse, né? Isso aí. Que é o Customer Relationship Management. ¿Qué acontece? Los restaurantes, às vezes, perdem essa oportunidade de ter um contato direto com o cliente, tener os dados do cliente, para depois começar a ter uma relação com o cliente. Então, este período de que as pessoas estão paradas, todos temos que trabalhar nessa base de dados, em voltar a esses papelzinhos que um dia deixaram para falar sobre como estava a comida e demais. Eu vou contar uma anécdota para vocês. Eu vim morar para o Brasil faz 20 anos e comecei a trabalhar como diretor artístico do Sirena, aquele clube Maresias, que todos devem ter tido alguma vez na vida. Com o Paulo Zegar, você é o culpado por aquela bagunça. Camilo Calito, eu trabalhava aí na parte artística, traía os artistas de fora e demais. E eu veia os caixas, né, que todo mundo entrava e o cartão de consumo, né? Eso realmente no Brasil es una cosa, una experiencia que no en todas partes del mundo funciona. Aquí yo veía que todo el mundo, ¿no?, pegaba cartón de consumo, hacía filas enormes para salir
né? E falei, putz, que esquisito, como funciona isso? Mas as pessoas, para ter como ID do cartão, por se perdiam, né, na balada e demais, deixavam um telefone, né? Aí. E um dia, falando com o Jairo, que está por aí vendo a gente também, eu Jairo, o que fazem com todos esses telefones que estão deixando as pessoas aí? Nada. Quando a gente foi pegar aí, na base de dados, tinha mais de 180.000 telefones de pessoas desaparecidas. E aí começamos nosso CRM, montamos um departamento de CRM que foi crescendo, telefonistas e demais. Hoje são 14 pessoas que trabalham aí, 4 só destinadas às redes sociais, né? Então, cada unidade de negócio tem uma rede social independente, aunque, por exemplo, no próprio Vista, com Viva o Vista, com o Vista Café e o Bar Obelisco, os três têm identidades diferentes, porque falam com pessoas diferentes. Então, esse seria outro passo que acho que você tem que trabalhar muito, sobre todos os restaurantes. A gente pega o telefone do cara de qualquer maneira. Tá? Ou com o cartão de consumo quando vai no bar, ou quando come no restaurante e pede na internet e tem que meter o telefone, ou quando termina de comer que vai ao tablet e tem que falar como foi a comida, tem que deixar o telefone, porque isso hoje é uma base de dados gigante que, falando um pouco, continuando com o que Marcelo falava, de los fornecedores a través de los operadores, si nós temos os clientes finais, vamos a ser importantes para esos provedores, fornecedores também, entendeu? Porque nós temos na mão a esses clientes. Boa, Léo, é isso aí. É isso aí. Se você muito não tem, bom. você perde a força. E é muito melhor trabalhar com cliente que a gente já tem, né? É muito mais fácil você atuar com a base de cliente que é seu do que prospectar clientes novos, né? Exatamente. Hoje nós temos uma exactitude com o tema do cartão de consumo, que sabemos se o cara bebe vodka, si el cara sai nas terças, sai nas quartas. Descubrimos que las cuartas tem muita mulher porque es el día de los casais separados, que o marido fica com o filho, então as mulheres saem, são os dias de jogo de futebol. Então a gente tem uma estratégia de marketing para cada dia e para cada segmento. Então, o Léo é especialista, né? Especialista nisso. Em grande ou pequena escala, o tema do CRM é uma das pernas, por isso insisto outra vez, que se alguém está pensando em lançar um delivery, comece pequeno, faça perto do estabelecimento, ou que tenha que ser andando em bicicleta, mas faça com sua imagem, faça com sua base de dados, vá criando isso, não entregue isso para ninguém. E aí, Léo, acho que até muito legal. Puxando o gancho seu, rapidinho, só para fazer um comentário, que eu acho que é bem importante você ter essa base bem sólida da região, etc. Domingo agora é Dia das Mães, eu gosto sempre de falar de boas notícias, né? A gente teve o top 5 de faturamento do restaurante em 7 anos de casa aberta, tá? Num domingo... Só no delivery, tá? E quando a gente... Pô, Matheus, parabéns e gostoso de você falar isso, viu? Corajoso de falar isso. iFood e Rappi travado, porque a gente não teve condições de atender via o parceiro. Então, puxando esse gancho que você falou, se eu não tivesse uma base dos meus clientes da região ativas, se eu não tivesse um relacionamento direto com os clientes que a gente tem e saber dessa importância, a gente não teria nunca acontecido o que aconteceu domingo. Exatamente. Tá? Então, pra você ter uma ideia, chegou uma hora que a gente tinha que organizar as pessoas no deck, oferecer uma taça de vinho enquanto eles esperavam, mas isso é fruto do CRM mesmo. Isso é fruto de uma base sólida interna. Belo trabalho, muito Matheus. Legal. Muito orgulhoso. Parabéns. São 4h30, o tempo voou. Papo muito legal. Não esperava que fosse menos do que foi, porque, uma turma muito especial, com um bom coração, uma galera muito competente, com histórias bonitas e muita experiência vivida. Eu vou fazer um resuminho rápido, e daí, para terminar, eu queria que cada um, enquanto eu vou falando, vocês pensassem em uma palavra que vocês consideram chave, quer dizer, o ponto principal, se vocês fossem resumir em uma palavra, o que a gente precisa ter ou o que vai ser importante daqui para frente para a gente passar por esse momento juntos e bem.
Então, a gente falou do que essa crise tem de diferente com relação às outras, falamos que são 3 crises juntas, uma crise financeira, sanitária e comportamental, com questões emocionais muito fortes, como bem destacou o Marcelo. A gente está vendo que existem dificuldades específicas por parte dos operadores em decorrência da redução drástica da primeira linha do negócio, que é a venda, e a gente acha que essa linha não vai se recompor no retorno da quarentena, que vai acabar demandando reestruturação e revisitação das premissas com relação ao modelo de negócio que a gente tem, que existem e consequências, como disse o Lambert muito bem, que a gente ainda desconhece, porque o cenário é dinâmico e a gente não sabe nem como que vai passar os próximos 15 dias, próximos 30. Existem questões específicas com relação à operação que precisam ser pensadas. Uma delas é que o negócio passa a ser um negócio multicanal, e outras pontuais, como a questão da higiene e segurança do alimento, serviço de valet, distanciamento de mesa, e com isso a redução da capacidade de atendimento do restaurante, as necessidades específicas que os clientes vão apresentar no decorrer disso. Falamos da necessidade de trabalhar bem a base de cliente que a gente tem, a necessidade de entender o que o cliente quer. Falamos também da necessidade dessas adaptações serem rápidas e as dificuldades que a gente vai ter um pouco com relação a elas. E, acima de tudo, falamos, quando a gente abordou a questão de expectativas e importância do relacionamento do canal com a indústria, da necessidade da união e do entendimento do negócio com todos os envolvidos, as grandes indústrias, os pequenos produtores e transformadores, os fornecedores de serviço, prestadores de serviço, empresa de logística, os operadores do restaurante, que a gente tem chance maior de passar por isso e de entender a forma de fazer melhor se a gente se unir. E daí ficou o gancho do Marcelo, a lição de cada desafio que ele passou aí, que a gente vai trabalhar em cima disso. Considerando tudo isso, eu queria a bênção final de todos, com a palavra-chave dos próximos meses aí. Quem quer começar, pode começar, não vou estabelecer ordem. Então, eu já vou começar e a gente já vai eliminando, já vou me despedindo. Eu acho que nós vamos realmente ter aí como a palavra-chave aí a união com resiliência e o calor do acolhimento, né? Se a gente conseguir termos isso, eu acho que a gente vai ter essa união entre todos nós. Então, desejo aí para todos muita força, muita coragem, com resiliência, que nós vamos passar. Se cuidem, meus amigos. Um abraço especial. Zani, estou à disposição de você. Obrigado por todos aí que nos acompanhou. Abraço, mais uma vez pelo Abraço. convite especial. Lisonjeado. Um abraço a todos. Eu vou colocar aqui, nós vamos ter que ser, a adaptabilidade vai ser a chave, viu? Nós vamos ter que ser muito ágil, todos nós vamos ter que, o cenário muda muito rápido, ele é muito volátil e quem não tiver essa capacidade de se adaptar rapidamente vai acabar rodando. Tomara que a gente consiga. Força e honra para todo mundo aí. Vamos em frente. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, beijo. Lamberto. Obrigado beijo pelo privilégio de dividir esse tempo com você. Uma honra, uma honra. Muito bem. A minha palavra é iniciativa. Tem que tentar e obviamente que precisa de rapidez. Por fim, eu desejo a vocês todos saúde, que com ela a gente faz tudo, sem ela é difícil. Um abraço a todos e obrigado pelo convite e pelo convite. André, você é meu irmão carioca, cara. Obrigado aí por ter participado. Tem minha admiração e meu respeito. Um talento, cara. Valeu. Bom, fala aí, Souto. Ô, Matheus. Fala aí, Matheus. Você Fala, começou. Matheus. Para mim a palavra é força, porque quando todo mundo que está aqui nesse grupo sair de casa, todo mundo vai querer comer e beber. Muito legal. O Matheus é o cara, raiz da restauração, apaixonado.
camisa do meu restaurante Futebol Clube, cara. Muito bom ter você aqui. Você é um cara, cativante, e sempre que a gente conversa, traz coisas boas, coisas novas, um cara, que constrói, Obrigado, que agrega. Grande Muito prazer. legal ter você aqui. Eu tô olhando as carinhas aqui, para mim é uma honra. Eu tô vendo pessoas aqui que eu admiro, que eu sou fã, pessoas que têm restaurantes, redes enormes, e é muito bom poder falar, e me sinto até lisonjeado de vocês estarem aqui me escutando. Você é apaixonado pelo negócio, um cara que, sempre dá boas referências de todo mundo, cara. Você merece que as pessoas... Obrigado, Zani. Obrigado pelo convite. Você, porque parabéns. Você é um cara muito bom. Valeu. Ganhou o dia, ganhou o ano, hein, Matheus? Depois de tudo isso daí... Uma rasgação de seda danada, né? Estamos aproveitando para falar. Eu estou vendo pessoas aqui, eu estou vendo vou o pôr a Edrey, emoção para fora. Estou vendo o Sérgio do Rasca, estou vendo o Rodrigo Malfitani, o Léo, sabe? Poder falar para essas pessoas que são pessoas que, para mim, são ídolos, são pessoas que eu admiro, é muito gratificante, verdade. Está na hora da gente colocar as emoções para fora mesmo, porque é isso que nos move. Né? O Marcelo é o mais emotivo que tem aí. Fala aí, Souto. Aliás, é só fazer o seguinte, vamos fazer depois um convite, o Matheus vai entrar com o champanhe, eu entro com o sushi, vou convidar vocês aí para a gente fazer um brinde passando tudo isso. Ouviu, hein, Matheus? Marcelo, o primeiro saquê que eu vou tomar na vida, a hora que acabar a quarentena, vai ser aí, meu. Então nós vamos juntos. Pode se preparar que nós vamos fazer um campai forte, meu amigo. Bom, Zani, antes de eu falar as palavras, eu queria fazer 2 comentários rápidos. A questão da indústria, né? No nosso segmento, até 10 anos atrás, as grandes brands, né? As grandes marcas dominavam o mercado. Então, o cara, o negócio, ele tinha que ir lá, naquele cara. E com a pressão do mercado, por qualidade e por preço, hoje, você tem várias empresas qualificadas com qualidade de equipamentos, de aço inox, de exaustão. O que eu quero dizer com isso? Né? A pressão, a união, a colaboração entre as cabeças pensantes do mercado efetivamente fazem o mercado mudar. Né? Hoje, quando o cara vai montar um restaurante, ele não precisa mais ir só naquela empresa, só aquela empresa vai atender um equipamento de qualidade. Então, isso é uma coisa bacana de se comentar. Outra coisa também do delivery, das DACs, é aquilo que você falou, Zani. O cara que tem um restaurante de entretenimento, o cara que tem um restaurante que tem uma identidade, né, uma vida, uma alma, né, dificilmente o cara lá do iFood ou do Rappi vai conseguir entregar essa felicidade para o cliente final. Né? Então, eu acho que assim, a questão do delivery tem um vínculo muito grande com restaurantes comerciais, né? Aquele cara que você precisa ir às 1h da tarde almoçar e comer, precisa voltar a trabalhar. Mas a questão das identidades, da paixão do negócio, dificilmente o delivery vai tirar essa identidade dos restaurantes. Só queria fazer essas 2 observações. Qual a palavra-chave? Palavra-chave do Souto. Palavra-chave do Souto, colaboração e adaptabilidade, que nem o nosso amigo Lambert já falou, né? Muita criatividade, muita resiliência e a colaboração de verdade, né? Não só na palavra. Vamos se unir, vamos nos colaborar para que os impactos sejam menores, porque, de fato, o impacto vai ser grande e não vai ser brincadeira, não. Então, vamos nos unir e nos colaborar de forma realista. Muito legal. Ô, Léo, o homem do CRM, referência mundial, responsável por que foi o Sirena na década de 80. Conta aí, Léo, palavra-chave. Mi palavra-chave é cautela. Cautela, muito bom. Olhar, ver tudo como funciona, no seguir a manada, né? O sea, si todo el mundo faz delivery, no querer entrar no delivery. Muito legal. En el momento que todo el mundo abra, no querer abrir correndo, porque abrir significa abrir las portas, ligar la luz, o ar-condicionado, exaustão, dar de comer a la brigada, ir devagar, olhar como está indo tudo. Já vamos a estar com um monte de dias dentro, 2, 3, 5, uma semana mais não vai mudar muito. Cautela, olhar devagar, ver tudo com muita cautela. Muito bom. Muito bom. Muito bom.
A voz da experiência. Bom, gente, todo mundo falou. Alberto. Oba! Vamos fazer encerramento? Vamos. Que foi bom. Foi muito legal. Obrigado novamente pelo tempo. É muito pouco. Foi muito bom mesmo. É uma honra receber todo mundo. E eu queria ter a chance de falar uma palavra também, porque você não me perguntou. Pô, verdade. Desculpa a indelicadeza. Ele ficou dando elogio só para o Matheus e esqueceu de você. Tá? Uma injustiça tremenda. Não, a minha palavra era personalidade, que vai um pouco na linha do que o Léo falou. Eu acho que as pessoas têm que poder ficar firmes e poder olhar com serenidade, uma segunda palavra, que eu me permito também falar, que ninguém citou, para poder analisar a situação e tomar a decisão que você acha que é melhor para você e não o que os outros acham que pode ser melhor para o mercado. Às vezes o que é melhor para o mercado não é o melhor para o seu negócio. Estou imaginando muito bom. Isso. Queria colocar a NR mais uma vez à disposição, acho que todo mundo já sabe, mas a gente está à disposição para servir de local para reuniões, não físico, mas aqui virtual, como estamos fazendo hoje, para a gente poder, porque acho que em torno de um nome, de uma associação que já agrega muitos parceiros, muitos participantes e tal, todas as demandas podem ganhar um corpo muito maior, tem muito mais força e propiciar uma união maior em todo mundo mesmo. A gente tem bons diálogos também com a indústria, a gente participa de vários fóruns de discussão com outras entidades, outras associações. De fato, essa está sendo uma oportunidade para estreitar ainda mais o relacionamento com outras associações, para você ver só quais são os pontos de aproximação e não os pontos que distanciam dessas associações. Essa coisa de isolamento social não funciona para a hora que você precisa se unir mesmo em torno do negócio. É só físico, não é virtual, você precisa estar junto mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado até com as palavras que vão ganhando um sentido diferente. Isolamento não é bom, nunca. Infelizmente, a gente tem que passar para o físico hoje, mas o virtual é uma coisa que a gente precisa manter a todo custo agora. Então, de novo, estamos à disposição. Esse webinar, tal como os demais, estão à disposição lá no site da NR. Então, quem chegou por acaso atrasado, quiser rever os melhores momentos, o resumo brilhante que o Zani fez, ou as participações aí do Marcelo, do Matheus, do Alexandre, do André, do Léo, acho que eu não esqueci ninguém, e do Zani, claro. Estão lá no site da NR, é só pegar. Estão todos, inclusive os informativos, os boletins da associação, estão à disposição no site. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado, Alberto. Obrigado, Alberto. Valeu. Amigos, obrigado. Obrigado, amigo. Força, galera. Vamos. Pelo amor de Deus, Lamberto, você ficou aí embaixo na figurinha, acabei esquecendo você. Pelo amor de Deus, pô. Tchau, gente. Muito obrigado pela Abraço, oportunidade. gente. Parabéns. Tchau. Ô, Léo, Obrigado a todos. Ô, Léo, manda um abraço pro Papel. Mando. Eu conheço o Papel há 30 anos, cara. Nossa Senhora.